Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Horas e 8 minutos, entramos um pouco mais tarde hoje. Hoje, dia 11 de dezembro de 2020, programa Encontros de Fé. Sou o pastor Márcio aqui da cidade de Gravataí, Igreja Evangélica Encontros de Fé de Gravataí. O pessoal vai entrando, né? Já vai compartilhando, vai curtindo, colocando seu comentário e nós vamos aí bater um papo, né? Sempre um papo muito agradável, uma conversa muito legal, compartilhamos uma palavra e juntos, né, somos edificados, nos edificamos mutuamente, né? Bom dia, Isaac, bom dia, Bruna, né, o pessoal aí servindo com muita alegria. Hoje, sexta-feira, né, dia 11 de dezembro de 2020, hoje é dia de culto de jovens e adolescentes, né, na Parada 64 e também no Parque Florido, né, jovens e adolescentes. Está aí, inscreva-se e participe do grupo do WhatsApp dos jovens, né? Então tem um grupo do WhatsApp dos jovens e esse grupo vocês têm um telefone específico? Depois nos próximos a gente pode pôr aí, né? Vai ficar legal. Bênção de Deus. O culto de jovens hoje a partir das 20 horas toda sexta-feira, jovens e adolescentes, Igreja Encontros de Fé Gravataí. Ok, pessoal? Bênção, vamos estar estimulando aí a garotada, jovens e adolescentes estarem participando. Amanhã, a 1h da tarde, às 13 horas, programa We Young. É isso aí. Todos os sábados nas redes sociais, às 13 horas. Vamos estar estimulando essa galera aí. Está participando. Os líderes de jovens têm anunciado ali, não? Tem anunciado aí? Vão estar junto, participando, incentivando os jovens a interagir, né, no programa ali. É o programa dos jovens, mas a gente percebe que a igreja participa mais do que os jovens, né? A igreja está de parabéns, a igreja como um todo. Não que os jovens não sejam igreja, quando eu me refiro aos mais maduros, né? Pessoal mais experimentado, quem não é jovem, quem não é adolescente, né? Essa turma de mais idade tem participado do programa We Young e tem sido muito legal. É bacana isso aí, né? Incentivando, investindo, motivando a garotada a participar. Então, é isso aí. A gente vai trabalhando e juntos, mutuamente, vamos nos ajudando. E o Evangelho, ele vai adiante, né? Nessa passagem
de bastão. Gente, sexta então, hoje à noite, Jovens e Adolescentes, Parque dos Anjos, aliás, Parque Florido e Parada 64. No Parque Florido é na Teotônio Vilela 1505, na Parada 62, no Parque Florido. Na 64, na Dorival de Oliveira 5931, né? Entra pelos fundos, estacionamento, faz agendamento. E domingo, às 19h30, a nossa reunião da família, né? Tem culto domingo às 20 horas, aliás, 19h30, na Parada 64. Faça sua inscrição, 996-321-740. Tem uma procura bem grande, já está quase lotado, né? Então, vamos se mover aí, vamos se mexer e vamos já fazer a inscrição para garantir o seu lugar, 996-321-740. Né? Lembrando que o culto de domingo também ele é transmitido ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Vou estar pregando neste domingo, trazendo uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Então, a ceia, o último final de semana, foi muito legal, estava forte a ceia. Até a gente fez um tempo um pouco maior, apresentamos ali também o pessoal que se batizou, né? Mas foi uma reunião muito boa, foi muito legal. Deus tem nos abençoado, Deus tem sido bondoso conosco, um alimento que Deus tem nos proporcionado, né? A gente só tem que louvar a Deus e continuar buscando Ele todo o tempo. Quem é que está com a gente aqui? Vamos ver a Vera Regina Ramos. Bom dia, família, encontros de fé. Peço oração pela família de Toco e da Eliane. Casa deles, muita discórdia, briga, triste. Obrigado. Ok, Vera, legal isso aí, vamos estar intercedendo. Sabe que eu acho bacana uma questão quando você coloca, faz uma lista de necessidades, começa a colocar em oração, você depois vai só dando ok, que Deus foi atendendo, Deus foi fazendo, é muito legal. E aqui também é uma forma de fazer isso, né? Naomi Santos, bom dia, paz do Senhor, pastor e irmãos, escutando palavra no serviço. Deus abençoe o dia de todos. Naomi, Rodrigo, Central Park. Legal, Naomi, Rodrigo, Deus abençoe. Deus abençoe ali também o pastor Paulo e toda a equipe de irmãos da Centenário 1170. Ok? Vamos lá, mais adiante, Ingrid. Bom dia, de Pelotas. Olha aí, Pelotas. Deus abençoe, Ingrid. Pelotas, eu gosto muito dessa região, viu? Tenho um carinho por Pelotas, acho uma cidade muito bonita. Conheço poucas pessoas, mas conheço algumas pessoas de Pelotas, entre elas vocês. O Vitão é uma colaboradora que trabalhou comigo na empresa, mas gosto muito daquela região. Acho uma região histórica, né? Muito rica nessa questão histórica. Eu gosto de visitar cidades que tem uma história. Eu ainda quero conhecer Minas Gerais, Confidência Mineira, uma série de questões lá. Eu acho bacana isso aí. A gente cresce, aprende muita coisa. Vamos lá, quem mais está com a gente? Então, um abraço, povo de Pelotas. Aí já compartilha aí com quem é de Pelotas, né? O pastor tem uma afinidade com Pelotas. Que legal. Cláudia Antunes, bom dia, pastor Márcio e equipe, paz e graça do Senhor. Legal, Cláudia, Deus abençoe, bom dia. Mara Nunes também, bom dia, pastor e povo de Deus. Eu e minha mãe estamos ligados em Biguaçu, Santa Catarina. Conheço Biguaçu, é outra região também que gosto muito. Eu vou pedir que o ar aqui levante um pouquinho a temperatura aqui, antes que comece a espirrar. Vamos lá, Biguaçu faz parte da Grande Florianópolis, né? Quem não conhece Biguaçu, né, já sabe, assim, pode se situar. Você está na BR, indo em direção ao centro do país, em direção a São Paulo, né? Logo que passa o acesso a Florianópolis, acesso à ilha, mais um pouquinho para cima ali, né, fica Biguaçu. Que legal. Mara, Deus abençoe teu trabalho, teu dia, povo de Biguaçu, da Grande Florianópolis, né? Diga-se de passagem, passei é uma cidade, região aí, Grande Florianópolis, linda, vocês conhecem? Não? É muito bonito, passei alguns verões lá, né? É muito legal. Passagem de ano também, os fogos que dá na orla ali da ilha, né? É bem legal, é bem joia. Então um abraço a todos esses irmãos aí que nos conhecem, têm uma afinidade conosco e estão lá na região de Florianópolis, Santa Catarina. A Cláudia Antunes coloca: depois de uma noite onde fomos todos muito abençoados com uma palavra do pastor Paulo Rogério, do pastor Rogério Belli, em Porto Alegre, né, nos trouxe, seguimos cada vez mais forte no Senhor. Legal, Cláudia, um abraço, né, pastor Rogério Belli,
da sede em Porto Alegre, pastor Isaías, toda a equipe, né, ali da sede. Renato Luzana acompanhando, ele bota bom dia pastor Márcio, equipe, irmãos, abençoado a todo dia, abençoado a todos. A Helena da Silva Mello, bom dia pastor Márcio e equipe, Deus abençoe. A Cátia Rosane, bom dia pastor Márcio e equipe, que Deus abençoe a todos nós, amém. Edna Pereira também, bom dia pastor Márcio e equipe, legal Edna, Deus te abençoe. A Vera Regina coloca bom dia pastor, todos os irmãos da fé, um dia abençoado a todos nós. Legal, bênção. Você curte, compartilha. Hoje eu quero falar, né, a respeito de restituição, né, restituição, ser restituído naquilo que perdemos, né? A questão é aonde perdemos. Às vezes precisamos voltar atrás. Onde é que eu dei o passo errado, né? Quando você erra o caminho, você erra a direção, você perde o curso. Pense sem GPS, né? Quando não existia GPS, com o GPS ele corrige, atualiza e te dá uma rota dali para frente. Sem GPS você tinha que voltar. Eu acho que eu entrei errado há 2 quadras atrás. Aí você voltava, te situava novamente. Bom, se esse caminho não deu certo, eu vou para o outro. Até a gente tinha a possibilidade de gravar mais os endereços, os locais, né? O GPS nos facilita bastante. Mas na caminhada da fé é da mesma forma. É necessário que nós possamos retroceder um pouco, né? E ver aonde que aconteceu o prejuízo. Qual foi o passo que foi dado errado? Qual foi a esquina que você dobrou na direção errada? Para que se possa, né, recuperar o caminho e a direção correta. E aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, né, nós percebemos que ao longo da estrada, da caminhada na vida, se perdeu tantas coisas, né? Se perdeu muitas vezes alegria, se perdeu tempo, né? Tempo não volta, um tempo de desentendimento ele não retorna, aqueles 10 minutos de bate-boca já era, aquela noite, né, em que cada um dorme para um lado, passou, perdeu 8 horas, 7, 8 horas, né, de dormir bem com a tua esposa, com o teu esposo, aqueles dias que você olhou para o teu irmão, para o teu amigo, quem convive com você, sem conversar, sem olhar, mal-humorado, né, aquele tempo já foi, não volta mais. E a vida é uma contagem, né, é um cronômetro. Nós temos um tempo aqui e deve ser bem aproveitado, e o tempo vai passando e o tempo que passou não volta mais. Então nós precisamos recuperar algumas coisas, inclusive aprender a remir o tempo, para que possamos ser restituídos naquilo que nós perdemos, porque as más decisões e as más escolhas nos fazem perder muitas coisas: alegria, paz, tempo, né, que não volta mais. Mas nós podemos ter um recomeço, e para ter um recomeço e acertar o passo, ir na direção correta, nós precisamos retroceder, voltar de novo. Onde é que eu entrei errado? Eu entrei em alguma curva, alguma esquina que eu dobrei errado, né? E aí segui o caminho. Eu lembro que quando eu trabalhava na funerária e às vezes nós íamos para o interior do estado, há muitos anos atrás, coisa de quase 30 anos atrás, e às vezes se ia para cidade, eu fui a Barros Cassal, que hoje é fácil de ir aqui, né? Mas na época se andava na serra com estrada de chão batido. Imagina subir serra com chão batido com chuva, o carro dançando, né? Chegava às vezes tinha uma esquina, e agora é a direita ou a esquerda? Às vezes tinha uma bifurcação, às vezes tinha 3 opções à noite, isso vira um labirinto. Qual é a referência? Só mato. Qual a referência? E às vezes quando entrava eu acho que estou na direção errada. Por quê? Por causa do tempo. Você tinha mais ou menos uma noção de tempo ou de quilometragem, né? Que se olhava no mapa impresso, amarelinho, que se guardava na gaveta assim, numa livraria para comprar, para ter ele. E aí você retornava. Foi aqui que eu entrei errado, né? Então é preciso retornar, né? Preciso retornar. Uma vez eu estava indo para São Paulo, eu estava indo para o interior do país, não me lembro bem o lugar, e eu lembro que eu estava indo para a divisa do Mato Grosso do Sul, há muitos anos atrás, a trabalho.
Umuarama, Santa Cruz do Monte Castelo. Essa região é oeste do estado do Paraná, na divisa com Mato Grosso do Sul. E eu lembro que eu peguei uma BR que ela estava... ela tinha sido interditada. Chegou um tempo que só tinha mato na pista. Mato, porque o asfalto cheio de buraco e mato. De meu Deus, onde é que eu fui parar? Tive que retornar cerca de 30 quilômetros para achar aonde tinha acontecido o erro, para retornar a estrada. Aquela estrada antigamente ela levava um caminho, era o caminho certo, mas ela foi desativada. Então a vida também é assim. Às vezes você pega o caminho errado, você tem que retornar para acertar. Não existe GPS, né? O GPS espiritual, nós podemos dizer que é a palavra de Deus que nos dá o norte. Agora tu vai ter que retornar e fazer um novo caminho, agora pela estrada que se chama Jesus. Agora, interessante, aonde que nós perdemos, né? Nós estamos ali no princípio, em Gênesis capítulo 1, queridos. Gênesis 1, nós vamos aprender aonde que nós erramos, aonde que se dá a perda, né? Gênesis 1, 27. Olha o que diz lá. Se você lembrar, quando Jesus foi tentado, quando você vai abrindo Gênesis 1, 27, 26 e 27, nós vamos ver assim: criou Deus o homem, pois a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. E disse-lhes Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. Nós temos aqui Deus constituindo e Deus entregando ao homem, Deus formando o homem, Deus abençoando o homem. Disse: façamos o homem a nossa imagem, a imagem conforme a nossa semelhança, semelhantes a Deus. E aí diz o seguinte: Deus, pois criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, veja bem, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar. Então Deus entregou ao homem o domínio sobre a terra. Deus, quando ele disse: façamos o homem a sua imagem, a nossa imagem, a nossa semelhança, com habilidades, com dom, com condição, com sabedoria, por que não dizer com uma graça e uma unção e poder para administrar a criação? Veja bem, administrar a criação significa cuidar do que pertence a Deus. E Deus não vai entregar algo para alguém. Você vai entregar algo para alguém que não tem habilidade? Eu não me vejo na condição de estar no lugar deles aqui na técnica. Eu não me entregaria, eu não me permitiria fazer o que eles estão fazendo, porque não é minha área, não entendo nada. A pessoa tem que ter habilidade. Eles estão ali porque eles têm habilidade para isso, né? O Mateus está no louvor porque ele tem graça, ele tem habilidade para isso. Você não vai entregar um automóvel para quem não tem graça e não tem habilidade. Da mesma forma que, se nós olharmos aqui, Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Significa que Deus entregou o homem, entregou nas mãos do homem a terra e deu poder para que ele sujeite a terra a ele e venha dominar a terra. Então o homem e a mulher tinham talentos, dom, graça, unção, poder, habilidade para cuidar de algo que não era simples: a criação. Veja a complexidade da criação, e Deus entrega nas mãos do homem. Você entregaria algo complexo, que você criou com amor e com carinho, investiu o teu tempo, nas mãos de alguém que não tivesse habilidade? Algo complexo se entrega nas mãos de quem tem habilidade. Significa que Deus qualificou o homem para esta função. Significa que Deus qualificou e também Deus confiou a criação nas mãos
do homem. Se você olhar também em Gênesis 2,15, né? Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Olha, eu vou entregar em tuas mãos e tu vai cultivar e tu vai guardar. Tu vai ser administrador, tu vai ser gestor, tu vai ser o cabeça desse negócio aí. Do que? Da criação. Foi assim que Deus colocou o homem. E aí nós percebemos que o homem tinha todas as coisas em suas mãos, debaixo da sua autoridade, porque Deus lhe havia concedido. Então nós temos que ver aonde perdemos. Se nós olharmos Jesus na tentação, Jesus quando foi tentado pelo diabo, o diabo em determinado momento levou Jesus a um monte bem alto e disse assim, ó, tudo isso, ele mostrou todos os reinos da terra, a riqueza e a glória dos reinos da terra, o poder que existe no mundo. E disse assim, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E veja bem, fiquei pensando, mas quem é que deu isso pro diabo? Não foi Deus. E aí nós começamos a perceber que o homem tinha domínio sobre todos os reinos, sobre a terra, sobre a criação. Mas em determinado momento, o homem perdeu. Nós perdemos. Porque quando o diabo diz que ele mostrou para Jesus e tentando, ele mostrou os reinos e a glória deles, e a riqueza deles, de todos os reinos, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E hoje nós percebemos, diz o texto bíblico, que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós percebemos que o Deus desse século, Deus, entre aspas, Deus com letra minúscula, ou seja, aquele que tem reinado e conduzido o ser humano à desgraça, conduzindo o ser humano, como alguns pensam que o dinheiro é ruim, não, o dinheiro não é ruim, conduzindo o ser humano a amar o dinheiro. É diferente. Você precisa de recurso financeiro, você precisa, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não o dinheiro. Então, é o grau de importância que o homem dá para algumas coisas que tornam elas ruins. Veja bem, quando você começa a colocar num grau de importância e de prioridade na tua vida uma coisa que ela não deve ocupar aquele espaço, por melhor que ela seja, ela pode se tornar ruim. Se tu comer só doce, é bom comer um docinho, vocês gostam ou não? Quem é que não gosta de doce? Pode ter alguém, mas é difícil, né? Mas coloca isso no lugar, num grau de importância e de prioridade na tua vida, num lugar que ele não deva ocupar para ver. Você vai ficar diabético, vai ficar gordo, vai criar colesterol, vai ficar com sobrepeso, obeso, vai prejudicar a tua saúde. Então, como eu estava dizendo, a questão do recurso financeiro. O dinheiro não é ruim. Ruim é o amor ao dinheiro. É a motivação pela qual as pessoas querem o recurso financeiro. Né? Então, veja bem, então Satanás, o tentador, ele mostrou que ele tinha um domínio e tem o domínio de algumas coisas que, se nós olharmos no texto bíblico, pertencia ao homem. Porque Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. E Deus também disse, Deus abençoou o homem e a mulher e disse, vocês vão sujeitar a terra e vão dominar a terra. Então isso pertencia ao homem. Em algum momento se perdeu. E o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação, mas também da restituição. Quando se perde bem, se perde domínio, se perde aquilo que te foi constituído, te foi entregue, inclusive para te cultivar e guardar, ali seria a manutenção da vida de Adão e Eva. Para cultivar e guardar, você perde perspectiva de vida. Então nós vamos ver no segundo bloco aonde exatamente que se perdeu isso e como se dá a restituição. Nós vamos um pequeno intervalo comercial e nós já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã.
Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Estamos de volta, 8 horas e 34 minutos, dia 11 de dezembro de 2020. Hoje, sexta-feira, dia de culto de jovens, hoje à noite, a partir das 20 horas. Né? Bênção de Deus. Estamos falando, né, na questão de algumas coisas que foram perdidas, o caminho que foi, né, que se perdeu o rumo, se perdeu alguma coisa, e é inevitável que uma vida sem Deus, uma vida distante ali à vontade de Deus. Nós temos o filho pródigo também, né, que acabou desperdiçando seus haveres. O filho pródigo, aquele que pegou a herança antecipada do seu pai, se afastou do pai e acabou dissipando tudo, perdendo tudo. Então, na vida, né, o ser humano, quando é governo de si mesmo, ele perde muitas coisas. A questão é, aonde que se deu a perda? De que forma? Entender de que forma a gente perdeu. Porque me estranho, existindo um Deus todo-poderoso, né, que Deus é esse? Que a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, que Deus é esse que o tentador, Satanás, se apresenta diante do Filho de Deus para tentar o Filho de Deus, dizendo que ele tem todos os reinos da terra. Tudo isso me foi dado, ele disse, inclusive disse, tudo isso me foi entregue. E ele utiliza dos reinos da terra para tentar o Filho de Deus, mas só um pouquinho.
Como é que Deus é Deus e os reinos, a glória, a riqueza nesta terra, neste mundo, está nas mãos do inimigo de Deus? Parece não ter muita lógica e às vezes as pessoas confundem algumas coisas. Fico, puxa vida, será que Deus é tão bom assim? Como é que se dá essa batalha aonde eu perdi e aí eu já dando a direção a batalha, uma guerra. E aí a guerra vem nas tentações, as nossas cobiças. Cobiçais e nada tendes, se não me engano, eu não sei se é Efésios, me deu um branco aí, o pessoal me ajuda. Né? Cobiçais e nada tendes. E é quando nós olhamos em Gênesis que Deus não entregou isso nas mãos de Satanás. A glória e a riqueza dos reinos não foram entregues nas mãos do inimigo, do adversário. Tiago 4,2, né? Como é que diz aí? Tiago 4,2, cobiçais e nada tendes. Né? Então, a questão da cobiça, né? Cobiçais e nada tendes. Então, veja bem, o ser humano, por causa da cobiça, né, a tentação levou o ser humano a perder algumas coisas, e entre elas, o domínio sobre a terra. O ser humano tinha domínio sobre todas as coisas. Deus entregou, inclusive Deus deu poder ao homem para dar nome a todos os animais. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e para guardar. Pode botar um arzinho ali para nós. Para cultivar e para guardar. Né? E Deus sujeitou a terra ao homem e deu domínio da terra para o homem. Então, o homem era administrador, gestor. Mas quando você olha no capítulo 3 de Gênesis, nós temos algo que se chama queda. Nós temos algo que se chama a tentação. Como o texto de Tiago diz, cobiçais e nada tendes. Interessante. Cobiçais e nada tendes. A cobiça, na verdade, ela nos assedia como se fosse para termos um crescimento. Olha o engano. Cuidado. Né? É que nem aposta. Né? O cara é jogador, ele ganhou, aí ele aposta tudo para ganhar um pouco mais, e a cobiça leva ele a apostar mais, daqui um pouquinho ele aposta mais porque ele perde tudo. Você já ouviu alguém sair de um jogo? Você ouviu comentário alguém que ganhou dinheiro em jogo? O pessoal só perde, só perde, só perde. Por quê? Por causa da cobiça. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 3, nós temos, a partir do versículo 1, que diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui nós temos a queda do ser humano. E aqui nós temos algo que derruba o ser humano. Aqui nós temos algo que faz com que as pessoas venham a perder seus valores e desperdiçar o que Deus lhe concedeu. Então, a cobiça, Tiago 4, né? Tiago 4, vamos ver aqui, ó. Olha o que diz a respeito da cobiça. Tiago 4, diz assim, versículo 1 em diante. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós?
De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cuidado com aquilo. Então, primeiro ponto, nós temos que ter cuidado com aquilo que traz prazer. Nem tudo que traz prazer é saudável. Nem tudo. E aí diz no versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais, invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedir mal para esbanjares em vossos prazeres. Então tem algumas coisas que trazem prazer para o ser humano, nem tudo que traz prazer é saudável. Nem tudo que traz prazer é saudável. Mas algumas coisas saudáveis podem trazer prazer. Anota aí, gostei da minha frase. Nem tudo que traz prazer é saudável, mas algumas coisas saudáveis podem te dar prazer. E aí nós temos, né, o homem, o gênero humano, nós temos aqui a mulher, a Eva, sendo tentados a desobedecer a Deus. E aonde se cai? Onde é que é a queda? Cuidado, queridos, olha o que diz aqui. Então a serpente disse: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que... diz assim, ó, versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Será que não é um tanto quanto tentador e prazeroso ser como Deus? Mas é pecado. Porque havia aqui uma determinação de Deus: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência foi o pecado. A desobediência levou o homem à queda. A desobediência levou o homem a perder os haveres, os valores que o homem havia recebido de Deus. Entre eles, não somente a criação, que o homem tinha domínio, mas também a ética, a moral, a santidade, a pureza. Tudo isso o homem perdeu quando desobedeceu a Deus. Por que é que as pessoas são más? Porque a desobediência fez com que o homem perdesse. Numa guerra, queridos, numa guerra entre duas nações, se você olhar a história de conquista, a nação que ganha, ela se apossa dos valores e das riquezas da nação que perdeu. O exército que vence o exército do inimigo, ele se apossa das riquezas, dos valores, das armas, de todas as posses do seu inimigo que foi vencido. Quem vence se apodera daquilo. É o despojo que se chama biblicamente. Então, quando o homem teve um encontro aqui, a mulher e o homem com a serpente, né, e a serpente começou a tentar o homem, levar o homem a desobedecer, ali se travou uma batalha espiritual, uma guerra verdadeiramente. O homem com domínio sobre todas as coisas, o homem que tinha a terra sujeita a si mesmo, porque Deus concedeu essa autoridade para o homem. O homem que tinha domínio, inclusive capacidade para administrar, cultivar e guardar, inclusive colocar nome em todos os animais da terra, uma habilidade, uma graça. Veja a capacidade que Deus deu para o homem. Veja a habilidade que Deus deu para o homem. O homem não era essencialmente ruim, não. Mas o homem, quando numa guerra contra Satanás, na tentação, e isto acontece até hoje, queridos, até hoje. Você que é crente, você que é cristão, você que está buscando a Deus, a estratégia do diabo é a mesma. Qual foi a estratégia do diabo quando levou Jesus, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto? Tentar levar Jesus a desobedecer a Deus. Levar Jesus a desobedecer e quebrar princípios. Entre eles o princípio da obediência e o princípio da autoridade.
que hoje está muito em queda e desuso. Princípio da obediência e princípio da autoridade. Princípio de respeito, princípio de zelo. Isso acabou. Acabou. Por nada se faz quebra-quebra, se desrespeita. As pessoas que são investidas de autoridade são expostas de forma ridícula nas redes sociais. Cuidado, você que é crente, para não desrespeitar o próximo. Porque a Bíblia diz quem é maior. Maior é aquele que serve. Mas aquele que serve considere os outros superiores a si mesmo. Isso significa um princípio de obediência e de respeito. Então, alguns princípios foram quebrados na tentação. Alguns princípios foram quebrados porque o homem, ele foi criado, nós lemos ali, a imagem e a semelhança de Deus. Vamos lá. Eu creio que Deus, ele não é de carne e osso. A Bíblia diz que Deus é espírito. Amém, queridos aqui? Estou pregando. A igreja. Vou te na igreja. Porque eu vou dizer, aplaudam Jesus aí. Vocês sabem que se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus, ele é espírito, significa que nós temos espírito, mas também nós vamos aprender que uma coisa, se Deus é espírito, Deus não é de carne e osso como nós. Significa que Deus nos fez como Ele, com ética, com moral, santos, puros e perfeitos. Eu creio que Deus fez o homem perfeito. Se éramos a imagem de Deus, a imagem do perfeito, a imagem do celestial, a imagem do Criador, a imagem do poderoso, a imagem do eu sou, como ele se refere. Quem é Deus? O eu sou. A imagem de Jeová, a imagem de Deus. Assim foi feito o homem. Então o homem, queridos, por causa da desobediência, o homem perdeu. Ele perdeu o caráter, ele perdeu a ética, ele perdeu a moral, ele perdeu a honra, ele perdeu o respeito. E ele perdeu o domínio daquilo que estava sobre o seu domínio. A criação, a terra, todas as coisas. Por isso os dias são maus, por isso o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso Satanás disse, tudo isso me foi dado. E ele mostrou para Jesus a glória, os reinos, a riqueza de todos esses reinos. E ele ofereceu para Jesus, dizendo, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então quem entregou para Satanás? O homem. Quando? Perdeu. Porque quando você perde uma batalha, quem venceu você se apossa dos valores da sua riqueza. E o diabo roubou do homem a integridade. Ele roubou do homem o domínio sobre a terra. Ele roubou do homem, né? Ele tomou o lugar que o homem tinha sobre a questão de ter domínio sobre toda a criação. Claro que em parte, né? Porque Deus continua sendo Deus. E Deus jamais vai ser subjugado pelo diabo. Porque Deus é Deus. Então, aonde que nós perdemos? Lembra que eu falei, quando na época que não existia GPS, a gente tinha que voltar atrás para achar o endereço? Hoje tu bota o GPS e ele recalcula dali onde você está. Antes não, tinha que voltar onde eu errei. Nós temos que voltar onde erramos. Aonde? Na desobediência. Revendo aonde eu caí? Tentação. Aonde? Cobiça. Eu li aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 1 em diante. De onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Então, cuidado, meu irmão, o homem cai muitas vezes em algo que se chama prazer. Nós não vivemos, não podemos viver para satisfazer os nossos prazeres, mas nós podemos ter coisas que nos trazem prazer. Como eu disse antes, né? Nem tudo que traz prazer é bom, mas muitas coisas boas podem nos dar prazer. E aí, nós temos Satanás dizendo o seguinte,
olha a referência bíblica para a tentação. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável. Então, será que muitas vezes não se toma decisões e se dá direção para a vida, escolhendo um caminho que é muito mais prazeroso e um caminho muito mais desejável e agradável aos olhos do que um caminho sólido? Veja que às vezes fica fácil de confundir e tomar uma direção errada, né? Aí vem a dúvida: que caminho eu devo seguir? Qual o parâmetro que eu tenho para tomar uma decisão? Cuidado. Eu tive que voltar 30 quilômetros numa viagem. Rodei 60 mais 30 para ir e mais 30 para voltar, para acertar o caminho. Não existia GPS, porque aquela estrada era uma estrada ruim, com mato, com buraco. Tinha aparência de estrada, mas não era estrada. Satanás proporciona isso. E muitas vezes aquilo que é agradável aos olhos e desejável tem uma aparência boa, mas no fim é um caminho amargo. Então precisamos rever aonde tomamos nossas decisões. Voltar atrás. Puxa vida, aquilo parecia tão bom no início, né? Aí nós vamos ver N situações que eu poderia entrar mais a fundo aqui, mas nós não temos tempo. Então cuidado, aquilo que é agradável aos olhos, é desejável e é prazeroso. Mas veja bem, a vida, ela pode ter prazer em coisas saudáveis. Será que Adão e Eva não viviam bem como estavam? Tendo domínio sobre todas as coisas? Mas eles perderam. Claro que eles viviam bem. Eles tinham comunhão com Deus todos os dias. Na virada do dia, Deus aparecia para Adão e Eva e tinha comunhão com eles. Ambos andavam nus e não se davam conta, tamanha pureza e a santidade. Imagina isso, gente. Sem maldade, sem malícia. Mas o que era agradável aos olhos e desejável fez com que o homem caísse. Perdeu. Entregou de bandeja para Satanás tudo aquilo que ele havia recebido de Deus. Agora, a restituição, então, a queda nós aprendemos. Cuidado com o que é agradável aos olhos. Cuidado com aquilo que, né, tem uma aparência boa. Cuidado com aquilo que é desejável. Até porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, como dizem Gálatas, porque são opostos entre si. E a carne são os nossos desejos. A carne sou eu. Não é Deus em mim. Então, a carne luta contra o espírito. A carne significa a nossa natureza, inclusive caída, que ela vai desejar aquilo que só é prazer, que é prazeroso. A gente até brinca, né? Depois de uma certa idade, parece que tudo que é gostoso faz mal. É uma carninha gorda, vocês gostam? Sim, uma carninha não gorda, assim, mas uma carninha, um churrasquinho, um salzinho, né? Bem salgadinho, não é bom? Eles são mais da época mais saudável, né? Mas, gente, um churrasquinho, né? Bem gordinho, né? Claro que é bom, que é gostoso, mas então parece que tudo que é mais saboroso parece que faz mal. Não é, é porque nós temos uma visão distorcida, né? Aquilo que é agradável, aquilo que é desejável para nossa carne, nem sempre é saudável, nem sempre é bom. A escolha que você está para tomar agora, tem gente nos escutando, cuidado, que não seja o desejável, nem o agradável, nem aquilo que é bom, seja parâmetro para você tomar essa decisão. O parâmetro é a direção de Deus. O parâmetro é a obediência a Deus. O parâmetro seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Ou seja, você tem paz em Cristo na decisão que está para ser tomada? Vá em frente. Você tem paz em Cristo na decisão que vai ser tomada? Estou na dúvida. Dúvida não procede de fé. Então fica como você está. Porque aquilo que te tira a paz, te tira o sono, pode até ser prazeroso, mas não vai ser saudável. Nem tudo que é prazeroso, que é desejável, é saudável. Agora a questão da restituição, né? Nós estamos em 8 horas e 55 minutos. Vamos entregar a cereja do bolo, né? A restituição. Mas eu tinha mais um texto para citar para vocês aqui. Não sei se vai dar tempo.
a questão da restituição diz o seguinte, se você olhar em Gênesis 4, nós temos Caim e Abel. Caim e Abel. Versículo 2, depois deu à luz Abel, seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se sobremaneira Caim e descaiu o seu semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o teu desejo vai ser contra ti e cumpre a ti dominá-lo. Olha só, de novo, o teu desejo será contra ti. Cuidado com o que você deseja. Cuidado. Olha o alerta da palavra. Então nós temos aqui Caim e Abel. Nós sabemos que Caim matou Abel, foi o primeiro homicídio. Como o irmão mata outro irmão, e Deus estava alertando. Caim estava com um semblante irado, caído, seu semblante estava irado, estava indignado, não estava contente. E Deus para ele, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o teu desejo vai ser contra ti. Por quê? Porque Caim estava sendo alertado por Deus. Se tu procederes mal, o teu desejo vai ser contra ti. O que tu vai desejar vai ser o pecado. O que tu vai desejar vai ser coisas ruins. O que tu vai desejar são coisas que te fazem mal. O que vai desejar são caminhos que te levam para uma direção equivocada e não para o caminho certo. E aí Deus disse para ele, se tu procederes bem, não é certo que tu serás aceito. E Deus estava se referindo ao quê? Primícia. Deus estava se referindo ao quê? Colocar Deus em lugar de honra, porque Abel deu as primícias para Deus. Abel, seu irmão, que agradou a Deus, irmão de Caim, que agradou a Deus, ele colocou Deus em lugar de honra quando ele entregou as primícias. Quando Deus vem em primeiro lugar, quando a prioridade não era os seus prazeres, mas a prioridade era Deus. Quando Deus é prioridade, meu irmão, minha irmã, é proceder bem. Quando Deus é prioridade, é como está em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Significa que você vai ser cuidado e guardado por Deus. Jesus disse em Mateus 6, 26, 28 em diante ali, ele disse assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que o ser humano anda ansioso? Porque perdeu. Por que o ser humano anda ansioso? Porque cedeu aos prazeres, às coisas agradáveis aos olhos, às coisas desejáveis, e deu um curso ruim, uma direção errada para a sua vida. Significa que os prazeres vieram em primeiro lugar, a sua cobiça ocupou o lugar que pertencia a Deus. Isso significa uma batalha espiritual, e quando você cede, você desobedece, você perdeu, e quando perdeu, perdeu mesmo, perde tudo. O homem perdeu o domínio sobre a terra, o homem perdeu a ética, perdeu a moral, porque o homem foi feito à semelhança de Deus. E quando Deus adverte Caim, diz assim, Caim, que logo adiante matou o seu irmão, ele disse, se tu procederes bem, é certo que serás aceito. E ser aceito significa ser governado por Deus, não pelos seus prazeres, pelo seu desejo, pela sua cobiça, pelas tentações. E aí Deus disse, se procederes mal, se eu não tiver no controle da tua vida, eis que o pecado vai estar à porta. E teu desejo vai ser contra ti, tu vai querer pecar. Caim matou seu irmão, se tornou um homicida. Perdeu de novo. Então, meu irmão, minha irmã, de que forma nós recebemos de volta, somos restituídos, né? O ministério da reconciliação que traz a restituição é colocando Deus em lugar de honra. Voltando atrás, aonde eu errei? Voltando atrás e estando atento, cuidado com aquilo que traz prazer, cuidado com aquilo que é desejável aos teus olhos, cuidado com o teu eu, né? É tentador ser parecido com Deus. A serpente, Satanás, tentou Eva desta forma, se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, como Deus sereis. Se nós olharmos Jesus na tentação, Jesus, quando Satanás tentou Jesus, disse assim, transforme essas pedras em pães.
Jesus disse: não só de pão viverá o homem. Significa não só de satisfazer a necessidade física, carnal, não só de satisfazer os seus desejos, porque quem tem fome, quem passa 40 dias e 40 noites jejuando, fala em pão, Jesus. Se eu ficar com eles aqui até meio-dia e começar a falar em comida, vai todo mundo salivar e querer correr para a mesa, para frente de um fogão, para comer alguma coisa. É tentador. Satanás diz para Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites: transforma essas pedras em pães. E Jesus disse: não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O homem vive de toda palavra, da orientação e da obediência. Então, a obediência e colocar Deus em lugar de governo da sua vida, acima dos seus prazeres, acima dos teus desejos, acima daquilo que é desejável e agradável aos olhos, significa você tem a possibilidade de ser restituído, de receber de volta tudo que você perdeu: a ética, a moral, o zelo, o comprometimento, a obediência, inclusive ter prazer. Só um pouquinho, pastor. As coisas que trazem prazer não nos levam a uma direção errada, mas quando você passa, como diz um texto, que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se não me engano é Salmos, acha para mim. Salmos, eu não lembro o texto. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tenha prazer, sim, nas coisas de Deus. E Ele vai te restituir tudo que você perdeu. Tudo que você perdeu. De que forma eu volto atrás para acertar o caminho? Reconhece onde você errou. Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Volta atrás, assim: puxa, eu errei porque fui tentado, fui pela minha vontade. Pede perdão. Coloca Deus em lugar de honra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que você precisa você será acrescentado. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã, te somos gratos, Deus, pela tua palavra, pelo teu ensino. Perdoa-nos, Senhor, quando cedemos às tentações e caímos, Senhor, naquilo que se chama prazer, cobiça, agradável aos olhos. Pedimos a Ti nesta manhã, Deus, derrama do Teu sangue, o sangue do Teu Filho, do nosso Senhor Jesus, há poder na obra da cruz para perdoar pecados e colocar o homem no caminho certo. Nós oramos, Senhor, abençoando a cada homem, a cada mulher, a cada família. Abençoa o dia de cada um, cura os enfermos, liberta os cativos, restitui aquilo que foi perdido, abençoa o final de semana de cada um, em nome de Jesus. Muito obrigado, Paizinho querido. Em nome de Cristo oramos. Amém, amém e amém. Nós ficamos por aqui, pessoal, bastante gente conosco, só deixo um abraço para cada um de vocês aqui. Não vou ler mais mensagens que estourou o nosso tempo. Aqui está a Dari Duarte, né? A Neiva Matos, Elizabeth, Cláudia Antunes, Paulo Ângela, Noeli, abraço Noeli, aqui pessoal de Pelotas, né? José Pereira, abraço Zé, o Mário Nunes, Deus te abençoe, né? Muita gente querida, a Júlia Natalina, Deus abençoe, e assim muita gente legal conosco, a Vera, a Helena, Deus abençoe a todos. Pessoal, ficamos por aqui, 9h05, amanhã tem culto nas congregações Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1. Tem culto também domingo à noite na Parada 64. Faça sua inscrição, 996-321-740. Contribuir é uma forma de colaborar. Faça isso, contribua, esteja ofertando, dizimando. Temos os dados bancários da igreja. Também, se alguém preferir fazer pelo Pix ou pelo meio convencional. Hoje à noite, jovens e adolescentes. Um forte abraço, carinho, Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e
teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito